Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, continuando, 34, estudo aprofundado do Livro do Céu, volume 2, voltando a pegar firme aí, se Deus quiser. 5 de junho de 1899. Luísa reza com Jesus. Continua ainda o estado de aniquilação, mas a tal ponto que não ousava dizer uma palavra ao meu amado Jesus. Mas esta manhã, Jesus, tendo compaixão do meu miserável estado, ele mesmo quis aliviar-me, e eis que, enquanto me fez ver, eu me senti toda aniquilada e envergonhada diante dele. Jesus aproximou-se de mim, mas tão intimamente que me parecia que ele estava em mim e eu nele, e me disse: minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Mas como continuava a ver-me a mim mesma, como disse no dia anterior, então vendo-me tão mal, nem sequer ousei dizer-lhe nada, mas Jesus replicou: logo, logo, diga-me o que quer, não demore. Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto, lhe disse: Jesus Santo, como queres que eu não esteja afligida? Depois de tantas graças, não devia ser tão má. Às vezes, até as obras boas que busco fazer, nas mesmas orações eu misturo tantos defeitos e imperfeições que eu mesmo sinto horror. O que será de você que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação como antes, a sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que são os meus pecados, as minhas grandes ingratidões que são a causa, e que você, zangado comigo, se nega também o pão cotidiano que você concede a todos geralmente, como é a cruz. Assim que depois terminará com que me abandonar totalmente. Pode dar-se talvez maior aflição que esta? E Jesus, compadecendo-se todo dela, me apertou o seu coração e me disse: não temas, esta manhã faremos as coisas juntos, assim eu suprirei as tuas. Então me pareceu que Jesus continha uma fonte de água e outra de sangue em seu peito. Sangue e água. E nessas duas fontes tem submergido a minha alma. Primeiro na alma e depois no sangue. Primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Depois nos pusemos a rezar juntos, recitando 3 glórias ao Pai. E isto me disse que o fazia para suprir as minhas orações e adorações à majestade de Deus. Como era belo e comovedor rezar junto com Jesus. Depois disso, Jesus me disse: não te aflija não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Meu agir não é apressado, mas tudo a seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas ao seu devido tempo. Depois, por um fato todo providencial, inesperadamente tendo saído o viático da igreja para ir a outros enfermos, recebi eu também a comunhão. Quem pode dizer tudo o que aconteceu entre Jesus e eu, os beijos, as carícias que Jesus me fazia? É impossível poder dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, agora os olhos, agora uma mão, e depois fez-se ver todo ele, transportou-me para fora de mim mesma, e agora encontrava-me na abóbada dos céus, e agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. Ele de vez em quando ia repetindo: como és bela, minha amada, se tu soubesses quanto eu te amo, e tu quanto me amas. E ao ouvir-me dizer estas palavras, eu senti tal confusão que me sentia morrer. Mas com tudo isto tive a coragem de lhe dizer: meu Jesus belo, sim, amo-te muito. E tu, se verdadeiramente me amas tanto, diz-me também: tu perdoas-me de todo o mal que eu fiz? E também concede-me sofrer? E Jesus disse: sim, perdoo-te, quero te contentar com derramar em abundância as minhas amarguras em ti. E assim Jesus derramou suas amarguras. Parecia-me que tinha uma fonte de amargura no seu coração, recebidas pelas ofensas dos homens, e a maior parte a derramava em mim. Depois Jesus me disse: diz-me o que queres mais. E eu: Jesus Santo, eu confio-te, o meu confessor, santifica-me e dá-me também a saúde do corpo.
E além disso, é vontade tua que venha este sacerdote? E aí Jesus disse, sim. E eu, se fosse tua vontade, falo-ias bem. E ele, fique quieta, não quero investigar muito os meus julgamentos. Olha que interessante. E nesse mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor e acrescentou. Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo no meu tempo, né, ao seu tempo certo. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertencem e pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus, ó, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeninos pedaços, desde que os pecadores se convertissem. E beijei a testa, os olhos, o rosto, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que lhe faziam os pecadores. Oh, como estava contente Jesus e eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e assim terminou Fiat. Uau, que legal, que trecho, nossa, que trecho chique, né? Uau, vamos lá. Luísa reza com Jesus. Nossa, isso é uma coisa gostosa de fazer, né? De rezar com Jesus. Eu tenho essa experiência de rezar com Jesus. Muitas e muitas vezes, né? E é uma paz muito grande, gente. Ai, quando Jesus quer rezar com a gente. Nossa, e é assustador porque eu falar isso, porque eu sei que as pessoas às vezes não acreditam na gente, que a gente tem uma experiência mística com Jesus. Né? E ainda mais eu que não vejo, né? Que não vejo, mas que eu sinto, né? Dentro de mim, uma presença muito assim clara. Nossa, Jesus, ele realmente está dentro de mim, me iluminando 24 horas por dia se deixar, né? E eu quero isso para as pessoas, sabe? Eu desejo isso para as pessoas e vejo algumas das minhas meninas, entre aspas, minhas meninas, né? As meninas de Jesus na Divina Vontade do Fiat Voluntas Tua também experimentando isso. Eu fico tão feliz, sabe? Tão feliz de poder estar ajudando as pessoas a alcançar esse entendimento, né? Essa experiência de começar a ouvir Jesus dentro delas. E elas perceber que é Jesus quem está iluminando, que é simples de entender Jesus, que é simples entrar na mente de Deus e começar a ver as coisas com os olhos de Deus. E a coragem que Deus te dá para você fazer as coisas, né? É tão maravilhoso você viver com Deus, né? E você ver os frutos da vida em Deus acontecendo fora de você, os frutos que são derivados, né? Dos sinais que Deus traz reais, né? Da palavra e da graça que se torna viva, que a gente pode até tocar com os fatos que acontecem ao nosso redor. Então, são muitas experiências que a gente tem com Jesus. Então, ela aqui, né, no seu estado de aniquilação, por causa do anterior, né, que a gente acabou de ler também, que ela estava, né, se sentindo mal porque Jesus não quis falar com ela, só queria, né, chorar, e ela estava, né, só pensando em ela mesma, e daí ela faz uma análise de si própria, faz uma aniquilação de si própria, uma análise, nossa, eu fui muito egoísta, ele querendo chorar e eu querendo só saber por que ele não veio e tal. Aí tem todo esse entendimento que a gente também tira, né, a gente percebe isso nela, e ela também percebe em si própria, e ela está se sentindo muito aniquilada, né, vendo a sua maldade, envergonhada diante de Deus, né, se sentindo mal diante de Jesus por ter, né, pensado em si própria e não pensado nele em primeiro lugar. Então tem esse sentimento, nossa, eu deixei ele chorando, e enquanto isso ele estava chorando, eu estava perguntando sobre mim, sobre por que ele não veio, incomodando Jesus com os meus problemas, que isso, pensando, né, então não pode, né, e tal. Ela faz toda essa análise com certeza, né, no coração dela, que a gente, né, ela mesmo falou pelo que aconteceu ontem. E o que aconteceu foi ontem, 5 de junho, aqui, 3 de junho, então, né, ela deve ter acontecido alguma coisa no 4 de junho aqui também, que, né, que também ela sentiu a mesma coisa, porque ela fala que continua ainda o estado de aniquilação. E ela escreveu aqui e aqui continua. Só se alguém tirou o dia 4 de junho, né? Porque a gente não sabe se tudo que a Luísa escreveu está aqui. A gente não tem certeza, né? Pode ser que tenham tirado o dia 4 de junho por alguma coisa que não quiseram colocar. A gente sabe que a igreja tem essas coisas, né? Delas, de repente, tirar algum trecho, né, que estava antes. Mas a gente não julga, a gente só sabe que acontece. Pode acontecer, sim. Minha filha amada, que tens, que estás tão aflita? Diz-me tudo, que te contentarei e remediarei tudo. Aí Jesus vem, se aproximou dela bem intimamente para contentar
a ela, e Jesus faz isso mesmo, tá? Tem dias que Jesus, ele te deixa na provação, e tem dias que Jesus vem e te tranquiliza, e te ilumina, e te traz uma porção de elementos bons para você. Tem várias vezes assim, né? Sempre acontece momentos de amargura na vida da divina vontade e momentos de doçura. A gente vive os dois temperos constantes, os mesmos dois temperos que Jesus vive, né? A gente vive também, né? Momentos que a gente está numa amargura, né? Pelas dores de estar privado de Jesus, pela maldade no mundo, pelo fato das pessoas não entender a gente, da gente, né, não poder falar com qualquer um sobre a divina vontade, da gente desejar muito que todos amem a Deus em primeiro lugar e as pessoas não fazem, né? Da gente ver as contrariedades na nossa missão, né? As pessoas que não conseguem entender, que não conseguem abrir o coração, e assim vai, né? Então é muita coisa. Tem coisas boas e tem coisas não boas, que a gente tem que viver tudo esses dois temperos constantemente na nossa vida, né? E aí Jesus, ele vem em alguns momentos para nos acalmar, para trazer a paz, né? Conversar com a gente e tal, e é nesse momento que ela está vivendo agora, um momento de felicidade com Jesus. Então ele fala, minha filha amada, que tens que estás tão aflita? Diz-me tudo que te contentarei. Aí ela fala tudo, né? Vendo-me quase forçada e rompendo em abundante pranto. Ela não queria falar, mas como ela viu que Jesus estava insistindo, logo, me diga, não demore. Aí Jesus insistindo para que ela abrisse o coração, aí ela abriu o coração e disse, Jesus Santo, como queres que eu não esteja afligida? Depois de tantas graças eu ainda me vejo tão má? Às vezes, até as obras boas que eu busco fazer, nas mesmas orações eu misturo os meus defeitos e imperfeições, que eu mesmo sinto horror nesses defeitos e imperfeições. O que será de você de ver tudo isso, que é tão perfeito e santo? E além disso, o escassíssimo sofrer em comparação com o de antes, a sua grande demora em vir, tudo me diz claramente que eu sou a culpada, né? A vontade humana que faz a pessoa ficar culpada, sentir culpada, ela está no volume 2. O volume 2 ainda tem, né, muito pecado que ela vê, que nem tem pecado, coitada. Mas ela vê a vontade humana. A vontade humana, gente, ela é complexa, porque às vezes a pessoa não tem pecado nenhum, e ela vê pecado nela. Ela não fez nada de errado, mas ela vê pecado, ela vê falsidade, ela vê, né, as suas fraquezas, as suas misérias que são naturais da natureza dela. E a vontade humana é justamente você não ficar dando atenção para essas coisas. Você não quer pecar, você não quer ofender a Deus. Então, por que você vai ficar com culpa? Por causa de coisas naturais da sua natureza humana. Né? Se você dá por vontade voluntária, se você quer por vontade voluntária ficar nessas culpas, né, e ficar lambendo o seu cérebro, né, que você fica com essas coisas, fica lambendo o cérebro, a gente já falou isso, sobre lamber o cérebro, que é você ficar gostando de ficar vendo as suas ingratidões, né, de ficar vendo dúvidas, colocando dúvidas e obstáculos a Jesus, né, a graça, da graça. Né? E aí, se você ficar colocando obstáculos, né, você vai ficar ofendendo a Jesus, gastando tempo com coisas que ele não gostaria de tratar com você. Ele quer tratar com você de te iluminar, de te trazer novas luzes, né? E não, ele não quer vir aqui para sua cabeça, para sua mente, para dentro de você e ficar ouvindo você ficar murmurando. Ele não quer isso. Então, é complexo, mas ele ouve, ele tem paciência e ele ouve tudo que ela tem a falar, porque ele está no momento em que ele vai ensinar ela, desde já começar, né, a amá-lo, acima dessas coisas, a esquecer dessas coisas e a amá-lo e ver que ele repara tudo isso, que ele já justificou tudo isso, que ela não tem por que ficar, né, remoendo essas coisinhas, né? Ele vai, tipo, tirar a atenção dela dessas coisas, é isso que ele faz, o processo que ele faz com a Luísa é de tirar a atenção dela dessas coisas, dessas fraquezas, né? Aí ela fica pensando, você tá zangado comigo, você não vem mais porque eu sou pecadora, porque eu sou falha, porque não sei o que lá. E Jesus compadecendo tanto dela, né? Porque ele é misericórdia e ele tá ensinando a divina vontade para ela, então ele vai ter muita paciência com ela, ensinando tudo para ela. Ele tem paciência com a gente também, mas essa paciência com a gente, ele tem desde que você seja correspondente, como a Luísa foi. Se você não for correspondente, se você não corresponder a Jesus logo,
ele vai, muitas vezes, realmente ficar incomodado, né? Incomodado. Se você caminhar 1 ano na divina vontade, e daqui 1 ano você continuar com os mesmos defeitos e as mesmas culpas e os mesmos mimimi, Jesus vai ficar um pouco, vai deixar você meio estagnado, você não caminha. Porque ele quer mudança no coração. Ele quer que você abra sua mente para poder, né, viver esse amor a ele e dar a ele atenção, e tirar a atenção dessas pequenas coisas que se você não quer cometer esses pecados, se você não quer ficar nessas coisas, então você segue em frente, abrindo o seu coração para as verdades e as luzes que ele tem de entendimento para você, de coisas tão grandiosas e profundas que ele tem para ensinar. Então, para Luísa, ele tem muita coisa para ensinar e para nós também através dela. Então, nós temos aí, ó, vindo volume 2, nós temos mais 34 volumes para frente de muitas coisas maravilhosas que Jesus vai ensinar. Então, ele vai tendo paciência logo no início com ela, tendo essa paciência de poder conduzir ela para que ela possa se retirar disso. E aí ele lava ela numa fonte de água e de outra de sangue que sai no peito. Olha que coisa linda. Ele fala assim, não tenha medo dessas coisas. Esta manhã nós faremos tudo juntos e eu suprirei as tuas. Então ele vai suprir, ele mostra para ela claramente que o amor dele, que a santidade dele cobre os defeitos dela. Que é isso que ele fez com a sua paixão e morte. Né? Ele supriu, ele justificou as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Mas desde que nós não queiramos mais, né, cometer essas fraquezas e aceitemos a nossa natureza também e formemos o vazio. Que o formar o vazio, você não deixar que essas coisas ficam vindo à sua mente com sentimentos de culpa. Mas eu já fiz isso, mas eu já pequei, mas eu já fiz isso, mas eu sou isso, mas eu... Não, ele sabe que você é uma pessoa fraca. Jesus sabe que você é uma pessoa incapaz. Jesus sabe que você não é nada. E você também sabe que você não é nada sem ele. E ele vai suprir tudo. Sempre é ele quem vai suprir tudo na sua vida. Então você vive nessa constante com Jesus. Então me apareceu que Jesus continha uma fonte de água no seu peito. De fonte de água de sangue. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus. Como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Então ele colocou ela dentro dessa fonte de água e sangue. E dessas 2 fontes de água que a gente conhece do peito de Jesus, né, do Jesus misericordioso, submergiu a alma dela, primeiro na água e depois no sangue. Quem pode dizer como minha alma ficou purificada e embelezada? Aí depois nos pusemos a rezar juntos, recitando os 3 glórias ao Pai. Que lindo, Jesus, misericórdia, que coisa fofa. Isto me disse que o fazia para suprir as minhas orações, olha só. E as adorações à majestade de Deus, para suprir as adorações que ela não fez enquanto ela estava preocupada com seus tantos defeitos e imperfeições. Oh, como era belo e comovedor rezar junto com Jesus, ele reparando o Pai em meu nome, né? Foi isso que ele fez. Não te aflija, não sofrer. Queres tu antecipar a hora designada por mim? Então, né, ele não quer que ela queira apressar as horas que ele faz. Aí tem um outro trecho do Livro do Céu que ele fala que ele tem que respeitar a vontade dele. E a vontade dele é muito importante. Ele tem poder para fazer o que quiser, na hora que quiser, mas ele não faz. Ele respeita a vontade dele. As coisas, porque ele iria ofender a sua sabedoria, que designou as coisas no tempo correto. Então ele fala assim, não pode fazer nada, não queira apressar a hora da minha divina vontade. Né? A hora da minha divina vontade. Se a minha sabedoria ela tá conduzindo as coisas numa direção e num tempo certo, você não pode querer antecipar a hora que eu designei por mim, que está designado por mim. O meu agir não é apressado, mas tudo ao seu tempo. Então Jesus é muito ordenado. A gente quer as coisas muito rápidas, mas Jesus respeita toda uma ordem das coisas. Então a gente precisa ter paciência, né? Cumpriremos cada coisa, mas ao seu devido tempo. Aí depois, por um fato todo providencial, ela recebeu Jesus, ela ficou feliz. Olha, de repente, que coisa, inesperadamente veio a Eucaristia na minha casa, porque estava passando na rua, né, para todos os enfermos da cidade, né, na minha rua, e eu recebi também a comunhão, veio para mim. Quem pode dizer tudo o que aconteceu nesse dia entre Jesus e eu? Uau, os beijos, as carícias que Jesus me fazia.
É impossível dizer tudo. Parecia-me que depois da comunhão eu via a sagrada partícula, e agora via na partícula a boca de Jesus, agora os olhos de Jesus, agora uma mão, e fez-se ver todo ele. Transportou-me para fora de mim mesma, ela saiu do corpo, depois da comunhão, e encontrava-me na abóbada dos céus. Ela foi para o céu, né, misticamente. E agora encontrava-me sobre a terra, no meio dos homens, mas sempre junto com Jesus. E ele de vez em quando ia repetindo: ó, como és bela, minha amada, se tu soubesse quanto te amo e quanto tu me amas. E ela falando: eu te amo, meu belo Jesus, sim, te amo muito. E, ai, meu Deus do céu, que delícia, né? E aí ela pergunta: o senhor me perdoa? Sim, eu perdoo você, né? E quero te dar em abundância as minhas amarguras em você, já que ela gosta tanto de sofrer, né? E ela sofreu nesse dia por Jesus, recebeu, né, uma fonte de amargura muito grande, né, do coração de Jesus pelas ofensas dos homens, e a maior parte derramou nela, olha só. Então foi bastante amargura que Jesus derramou sobre ela. E aí ele perguntou ainda: o que mais que você quer? Olha só que Jesus bonzinho. Aí ela fala: Jesus Santo, confia-te o meu confessor, santifica ele, dá a ele a saúde do corpo. Né? Mais uma vez ela pergunta para Jesus: e é tua vontade mesmo que venha este sacerdote? Porque ele não deveria ser tão bonzinho, né? Porque estava pedindo para santificar ele, né? Não deveria não ser tão bom e ter muito problema de saúde, reclamar muito da saúde. E Jesus disse: sim, eu quero que ele venha sim. E se a tua vontade, se fosse realmente tua vontade, você ia fazer ele ser uma pessoa boa, santa e saudável? Aí é só, olha só, aí ele fala: fica quieta, não quero investigar muito os meus julgamentos. Ela viu defeito no confessor dela. Ela viu defeito no confessor dela. E Jesus fala: fica quieta, não quero investigar muito os meus julgamentos. E nesse mesmo instante me fazia ver a melhora da saúde do corpo e a santidade da alma do confessor. Você quer ser muito apressada, mas eu faço tudo ao seu tempo. De novo, tá vendo? De novo ele falou, né? E eu que sei que a hora que eu faço as coisas, né? De novo. Tu queres antecipar a hora designada. Meu agir não é apressado, mas tudo ao seu tempo. Cumpriremos cada coisa, mas ao seu devido tempo. Eu já fui muito apressada com Jesus também. Agora eu já não tenho mais tanta pressa, não. Tu queres ser apressada, mas eu faço tudo ao seu tempo. Então, segunda vez nesse trecho que Jesus repete isso. Então, vamos guardar no nosso coração que Jesus ele não é apressado, ele é organizado, ordenado e faz tudo no tempo certo. Vamos confiar mais em Jesus. Depois confiei-lhe as pessoas que me pertencem, pedi pelos pecadores, dizendo a Jesus: ó, quanto desejo que o meu corpo se reduzisse em pequeninos pedaços. Olha que bonitinho. Desde que os pecadores se convertessem. Eu também falo para Jesus: Jesus, tira tudo de mim que o Senhor tiver. Tudo que tiver em mim, dá para os pecadores, Jesus. Dá para os pecadores, tudo de mim, tudo que o Senhor puder tirar de mim para dar para os outros, faz, Senhor. Não quero nada para mim, Senhor. Não quero nada, só quero o Senhor para mim. Só quero ficar contigo. Tira o resto, tudo que eu tiver, tira. Por favor, me desapega de tudo dessa terra, só me deixa o Senhor. Somente a Ti eu quero, rezo sempre assim, né, com Jesus. Ó, como eu estava contente com Jesus, e eu também, né, ele estava contente, nós estivemos bem. Beijei a testa, os olhos, a boca de Jesus, fazendo várias adorações e reparos pelas ofensas que faziam os pecadores. Então a gente sempre reparar Jesus, eu sempre estou reparando Jesus. Nossa, é o que eu mais faço, Eu amo reparar Jesus porque ele mostra muitas ofensas para mim, mostra muitas coisas. Ó, como eu estava contente, né? Como Jesus estava contente, eu também. Depois, fazendo-me prometer por Jesus que não voltaria a me deixar, voltei em mim mesma e assim terminou. Né? Ela fazendo ele prometer que ele nunca mais ia deixá-la. E assim vai. Né? Aí o próximo trecho, ó, é o trecho bem controverso, que tem muita gente que pensa errado desse trecho, mas vamos deixar para a próxima. Deus abençoe, fiat, fiat, fiat.